Aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar que o seu Moisés, ele gosta de falar, ele foi um morador da colônia anos e anos e anos. Escrito lá no prontuário, paciente, sem perspectiva de vida, não faz mais nada lá. Aí começou, foi morar numa residência, daí conseguiu sair, hoje tem um emprego, etc. Vai para as reuniões do movimento, convida a gente para a casa dele, dá um endereço. Qualquer local você chamar o seu Moisés para falar, você não acredita, um senhor com 70 e tantos anos, que morou 40 numa instituição, quase assim, desenganado pela psiquiatria, né, está lá morando só, está fazendo, está trabalhando, sai sozinho, viaja, entendeu? Olha só, a primeira coisa é a seguinte, todo esse trabalho nasceu a partir de uma discussão teórica, científica, política, mais ampla. Assim. Primeiro, nós vimos que vários países no mundo já fizeram, já iniciaram, estão fazendo isso, nós chamamos da reforma psiquiátrica. O mundo inteiro, a partir daquele modelo, aquela experiência de Pinel, começou a fazer a mesma coisa que a França. Construir grandes instituições onde todos os loucos, as doenças mentais, eu dizia que o termo loucura é um termo não muito apreciado pela psiquiatria, mas que nós utilizamos no sentido filosófico, que nos deu o filósofo, historiador, tudo mais, que era o grande professor Michel Foucault, a ideia de que a loucura, não chamá-la de doença mental, é rejeitar que o termo doença mental dê conta dessa complexidade dessa experiência, que transcende aquela explicação médica, mesmo que tenha em algum momento algum substrato orgânico. Que seja o caso, não, ele ficou assim depois que deu a pancada na cabeça. Mas que isso vai muito mais além, porque tem o sujeito da relação, né? Então, nessas relações de estigma, quem está falando, de inclusão, de exclusão, isso não resolve só tratando com medicamentos. Você tem que mexer com a sociedade, com a família e tudo mais. Então, a primeira questão que nós pegamos é o seguinte, olha, vários países fizeram e fazem dessas experiências. Como elas estão? Aí começamos a avaliar essas experiências. Né? Eu tive a possibilidade de trabalhar conhecer grandes psiquiatras e outros grandes questionadores dessa questão do mundo afora. E nós vimos o seguinte, a experiência inglesa, francesa, por exemplo, elas falharam, boa parte, nos primeiros anos, porque elas achavam que a questão era humanizar o hospital. Botar mais médico, mais gente, fiscalizar, não permitir que o enfermeiro tenha direito de trancar alguém de noite, ou o médico dar eletrochoque escondido por punição. Não deu certo. Não deu certo. Você querer humanizar uma prisão é muito difícil, um campo de concentração. Toda instituição que alguém está ali dentro, com o pressuposto de que ele não é cidadão, de que ele não tem direito, de que ele é perigoso, sempre você vai ter um certo abuso do poder, um exercício violento do poder, você vai ter um desrespeito aos direitos do outro, que é considerado uma ameaça, e o outro que tem poder de trancar, de perder isso. Então isso aí é uma questão da sociologia das instituições. Então a França, a Inglaterra fariam em relação a isso. Então a reforma psiquiátrica, ela não pode se reduzir só à reforma do modelo científico, médico e administrativo. Ela tem que mudar a relação das pessoas. Mudar a relação das pessoas. Uma outra forma, quebrar, trabalhar na sociedade aqueles preconceitos da loucura, da doença, da incapacidade, da periculosidade, etc, etc. A melhor forma para trabalhar a cultura, nesse sentido daquilo que está incrustado na nossa alma, é a cultura. Né? A cultura trabalhando a cultura, quer dizer, você pega a cultura no sentido geral, né, que por sorte nós na prática pegamos isso dos próprios dirigentes do Ministério da Cultura, Gilberto Gil e o Sérgio Manberti, que diziam, nós não vamos chamar o Ministério, um dos problemas que o Ministério da Cultura do Brasil, antes do Gil, era o Ministério da Arte, das artes nobres, assim, cuidava de grandes projetos, tal, a Lei Rouanet, só entravam lá aqueles poderosos. A cultura era meio o folclore. Então, aquela coisinha, aquele festival de jongo que tinha ali, não sei o quê.
Vamos tentar mexer a arte e cultura, transformar esse conceito, transformar essas relações. Eu comecei. Se eu começar a lidar com a música como eu lido com a ciência, eu retiro o que a música tem de mais profundo, né? E começo a usar racionalidade científica para trabalhar com a música. Então eu tenho que trabalhar com música como música, o teatro como teatro, né? E a partir daí trabalhar os temas da exclusão, da experiência de cada um, etc., para fazer. Então, nesse sentido, se você usar a terapia como não sendo sinônimo de ciência, de que eu tenho um domínio científico, que faz bem para a vida, fazer teatro para qualquer pessoa, né? Fazer música, participar de um projeto coletivo de elaboração de uma peça, de um grupo, etc., etc. A partir daí eu transformo a minha relação comigo mesmo. Isso é uma coisa muito interessante. Muitos dos usuários dos CAPs, do serviço, começavam a participar das oficinas ou dos trabalhos de música, de teatro, dizendo: eu sou um usuário do CAPS, estou fazendo. Depois ele começa a falar: eu sou um ator. Eu sou um ator. Eu posso encontrar com um monte de gente que eu nunca vi na vida, não é famoso, não é global, mas é ator porque faz teatro. Não é como se você se apresenta: eu sou pintor, eu sou bombeiro hidráulico, né? A pessoa ela tem uma outra identidade, marcada pela profissão, por um dom, ou pela sexualidade, por qualquer outra coisa. Curioso que as pessoas com transtorno mental só se identificam a princípio como sendo aquelas pessoas com aquelas doenças. É até muito interessante, uma pessoa se apresenta e fala: sou o doutor Paulo Amarante, é um prazer, eu sou fulano de tal, bipolar, né? Então todos esquizofrênicos. Mas você, qual é o seu nome? Você é isso? Você... Então, muito interessante. Começa a fazer o teatro e fala: eu sou ator, né? Sou músico, Então, nesse sentido, há uma transformação, né, que eu acho que transcende a ideia de terapia, de cura, né? Ela consegue uma certa reorganização da identidade do sujeito, um canal de expressão, de falar das suas experiências, do seu sofrimento. Sofrimento no sentido mais geral, como todo artista, como todo criador, né? O Picasso dizia que o artista ele cria para retirar dele a angústia de alguma coisa que ao jogar para os outros ele divide, né? Então essa ideia da criação, eu acho que nesse sentido é terapêutico, ela ajuda a cura e ajuda a redefinir esse lugar. Essa ideia de criar um projeto no Ministério da Cultura que favorecesse o desenvolvimento, a difusão, né, o fomento, a difusão, a preservação da produção artístico-cultural feita por grupos aí na área da saúde mental. Para que isso saísse daquela ideia só de ser uma atividade terapêutica no CAPS e tivesse uma expressão cultural. E com a preocupação de não reduzir isso ao terapêutico no sentido restrito, para que ficassem oficinas, linhas de música, de pintura, de aquilo, isso fosse de fato uma intervenção cultural. Então, começamos a trabalhar no Fórum Social Mundial. Desde a primeira versão do Fórum Social Mundial, nós começamos a organizar eventos, debates, encontros lá no Fórum Social. Mas qual o objetivo? É sensibilizar, quer dizer, meio cutucar os centros culturais que não se preocuparam com isso, espaços culturais, pode ser uma biblioteca pública, pode ser não é uma que parta agora da saúde mental. A ideia é que a gente estimule outros espaços sociais, institucionais, a estimular, atrair pessoas aí na área. A gente não sabe muito bem como ainda vai ser definido, também é um pouco uma surpresa.